que aqueles que vivem o pecado estão prisioneiros do pecado. São servos do pecado. E Jesus, ele veio exatamente para nos libertar dessa escravidão. Jesus veio dar a sua vida para que nós fôssemos homens e mulheres livres. E Jesus, ele nos apresenta nessa passagem da sua vida as 3 fases de um cristão. Primeira fase, que Jesus, ele nos resgata da escravidão e nos faz seus servos, e nos torna seus amigos, e nos leva à adoção do Pai, e somos irmãos. Ele nos leva a essas 3 fases. Um servo escravo comprado, resgatado das mãos de Satanás, somos nós. Quem éramos nós? Escravos resgatados das mãos de Satanás. E aquele que ainda vive no pecado, Jesus disse para aqueles homens que estavam conversando com ele, interrogando ele, diz: olha, aquele que serve o pecado, aquele que vive no pecado, ele é servo do pecado. Respondendo-lhe Jesus, e disse: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado, está a serviço do pecado. Então o nosso Senhor Jesus, ele vem para trazer vida, vem nos livrar das mãos do inimigo. O escravo, ele tem que fazer, e do escravo tudo que ele tem é tomado. Então aquele que é escravo do pecado, ele comete o pecado porque ele é escravo, e ele é dominado exatamente para fazer tudo aquilo que o seu Senhor quer que ele faça. E tudo que ele tem é roubado, é tirado, ele não tem nada para si. Então Jesus, ele vem nos tirar da servidão do pecado, ele vem nos tirar da escravidão que nós estávamos vivendo, e nos torna agora seus servos. Deixamos de ser escravo do pecado e passamos a sermos servos do nosso Senhor Jesus Cristo. O servo precisa fazer aquilo que o Senhor espera que ele faça. O servo dá, o servo procura oportunidade em vez de esperar ordens. Aquele que está servindo, ele já fica atento àquilo que o seu Senhor quer. Por isso, quando nós estamos servindo ao nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos que estar atentos, não esperar que Ele venha nos pedir algo, mas estar sempre pronto, sempre dando o melhor, sempre entregando o melhor. O servo, ele antevê as necessidades daquele a quem ele serve. Então nós, como servos do nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos prontos para agradar ao nosso Senhor, entregar a Ele sempre o melhor. Muitas vezes nós queremos inverter a nossa posição. Pensamos que Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele está para nos servir. Olha, eu ordeno isso, se o Senhor não me der isso, nós somos servos. Então Jesus, Ele nos libertou da escravidão. Abra a tua Bíblia em Gálatas capítulo 5, versículo 1, diz assim: estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não nos torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Estejamos livres, libertos, por aquilo que o Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, já nos libertou. E Paulo, o apóstolo Paulo, escrevia e dizia: olha, cuidado agora, para que a religiosidade não coloque um jugo sobre você. Havia ali muitos judeus que queriam que agora os cristãos, eles praticassem as mesmas atitudes, as mesmas coisas que os judeus. E eles estariam debaixo do quê? De um jugo. Jesus, Ele não nos levou a nenhuma religião.
Ele nos levou ao Pai. É ao Pai que nós servimos. Não é nenhuma religiosidade. E Paulo, nesse texto de Gálatas, ele está falando sobre o quê? Sobre aqueles que queriam colocar um jugo, agora sobre os libertos. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixando circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Muitas pessoas pensam que, olha, eu preciso ir para o judaísmo, eu preciso fazer tudo aquilo que o judaísmo faz, e pensam que fazendo isso, estarão agradando o Pai. O Pai deu o seu Filho, seu único Filho, para que através dele, nós fôssemos libertos. E totalmente livres. Versículo de número 3, ele diz: e de novo protesto a todos os homens que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar a toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Nós fomos libertos, salvos pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Não há nenhuma lei, não há nenhum homem, não há nenhuma igreja, não há nenhuma religiosidade que pode nos dar aquilo que Cristo nos deu. Nós somos libertos pela graça. Nós não tínhamos com que pagar, não tínhamos como resgatar a nossa vida das mãos do inimigo. E Jesus foi lá, pagou um preço pelo meu pecado, pelo seu pecado, pelo nosso pecado. Nós não tínhamos como sair da situação de escravos. Então, ao sair da situação de escravos, Paulo está ensinando aos Gálatas: olha, não caia de novo em outro jugo. Não seja escravo de outro jugo. Não seja escravo de homens, não seja escravos de entidades, não seja escravos de religiosidades, porque todos aqueles que assim procedem, caem da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 5 ele diz: porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça, porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. A fé. Pela fé nós nos achegamos ao nosso Senhor Jesus Cristo. E pela fé nós nos tornamos servos do nosso Senhor Jesus Cristo. Alegria em servir, alegria em fazer, alegria em entregar, alegria em saber, se antever a tudo aquilo que o nosso Senhor está esperando. O que Ele espera? Ele espera que nós venhamos dar o melhor, que nós venhamos sermos gratos, louvar o seu nome. Jesus nos libertou da escravidão, para que a liberdade de Cristo, que nos libertou, permanecei firme, e não vos dobreis novamente a um jugo de escravidão. Não se dobre novamente a outro jugo de escravidão. Nos tornamos servos do Senhor. O servo tem uma tarefa a executar para melhor servir ao seu Senhor. João capítulo 15 já muda agora a fase do cristão. O cristão que então era apenas agora servo do Senhor, deixou de ser escravo, o Senhor o resgata das mãos do inimigo e agora traz a ele a uma outra fase. Capítulo 15, versículo de número 15. Diz assim a palavra do Senhor: e já vos não chamareis servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai, vos tenho feito conhecer. Não vos chamarei mais servos, mas amigos. Amigos de Deus, amigos do nosso Senhor Jesus Cristo.
E ele diz: tudo que meu Pai fala para mim, eu falo para você. Essa intimidade que nós precisamos ter com Cristo. Saber tudo aquilo que o Pai está planejando. Tudo aquilo que o Pai quer, tudo aquilo que o Pai vai fazer. Jesus não quer apenas que nós venhamos sermos servos dele, mas ele nos leva agora à fase de amigo. Já não vos chamarei servos, porque o servo nada sabe do seu senhor. O servo, ele está ali, mas ele não escuta, ele não vê, ele está apenas para servir. Ele não se intromete na casa do seu senhor, ele não dá uma palavra, ele não questiona. Mas o Senhor não quer isso. Ele quer que nós sejamos seus amigos e venhamos conversar com Ele. Quando estamos com problemas, a quem nós vamos? Ao nosso melhor amigo, Jesus Cristo, o nosso melhor amigo. E Ele nos fala tudo aquilo que Ele está para realizar. Então, somos elevados agora a uma posição não mais de servos, mas de amigos. Saber tudo aquilo que o Senhor, Ele está preparando para nós. Já não vos chamo servos, mas amigos. E o Senhor nos fez amigos, porque tudo aquilo que Ele conversa com o Pai, Ele traz para nós. Mas tenho-vos chamado amigo, porque tudo que tenho ouvido do meu Pai, vos tenho dado a conhecer. O amigo, ele não serve por uma obrigação. O amigo serve por amor. Qual o nível que nós devemos atingir? Amigos de Deus. Fazer tudo por amor. Vamos à casa do Senhor porque eu preciso? Não, porque eu tenho amor pela obra de Deus. Vamos louvar a Deus nessa noite, porque eu tenho amor pela obra de Deus. Eu tenho gratidão por tudo que Ele tem feito. Quem era eu? Uma das coisas que Deus mais faz com o povo de Israel é: lembra-te de onde eu vos tirei. Eu vos tirei da casa da servidão. Eu te tirei quando estavas escravo, quando não era nada, quando ninguém dava valor. Sempre que Deus quer chamar Israel à razão, Deus fala: vamos conversar. Porque Deus trata Israel como amigo. Ei, amigo, vamos conversar. De onde eu te tirei? Quem era você? Quantas vezes nós pensamos que a igreja precisa de nós? Quantas vezes pensamos isso? A igreja de Cristo precisa de nós. Nós precisamos da igreja de Cristo. Nós somos abençoados pela igreja de Cristo. Nós fomos honrados pela igreja de Cristo. Se perguntasse, a grande maioria aqui perguntasse: de onde Deus te tirou? Olha, eu não quero nem falar do meu passado. Tão terrível, tão triste, e Deus me resgatou. Então, o amigo, ele faz com amor, ele faz porque ele sabe os planos e as razões do Senhor. Ele sabe qual é e por que a necessidade da obra de Deus continuar de pé nesses dias. O amigo sabe qual é a necessidade da igreja de Cristo. Ele sabe qual é o plano de Deus. O amigo recebe a revelação. O amigo, nada acontece sem que o amigo saiba. Ainda hoje pela manhã, falava sobre 2019, que eu reuni os pastores da nossa igreja e disse: olha, nós vamos entrar em um tempo muito difícil no Brasil. E estava um tempo de crescimento. E alguns pastores, um olhou para o outro e começou a rir. Como? Sim, nós vamos entrar em tempos difíceis. Em tempos difíceis. Estávamos em 2019. Logo após, vem todo esse mal sobre a nação, sobre o mundo, né?
Eu e minha esposa fomos ao Chile. Chegando no Chile, minha esposa deslumbrando com a neve, com tudo, eu disse: olha, o Chile está uma potestade maligna muito grande. E saímos de lá, em 2 meses começou algo muito terrível. Por quê? Porque o Senhor revela, o Senhor fala aos seus. Nós devemos estar com os nossos ouvidos atentos. Nós não podemos sermos pegos de surpresa. Tudo que Deus vai fazer, Ele revela aos seus. Ele fala aos seus. Andar essa amizade, nós temos que ter essa intimidade com Deus. Não mais estarmos distantes daquilo que Deus tem para nos revelar. Então saímos de uma situação de escravos do pecado, fomos elevados a servos do nosso Senhor Jesus Cristo, e agora Ele nos chama e diz: ei, anda comigo, vamos ser amigos. Enoque, amigo de Deus, Deus o levou para si. É para isso que Deus está nos chamando. Anda comigo, ser perfeito. Ser perfeito porque nós somos bons? Não, porque vamos andar na perfeição do nosso Senhor. Ele vai nos aperfeiçoando. Amigos, poucos homens foram chamados de amigo de Deus, mas o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele muda a nossa história. Ele nos tira de escravo, nos leva a sermos servos. E Ele diz: agora não, agora vocês são meus amigos. Vamos andar juntos. Tudo que o meu Pai revelar, eu vou revelar para vocês. Andar nessa intimidade. O que a igreja está precisando hoje? Andar nessa intimidade. Porque tem tantos crentes hoje perdidos, depressivos, porque nós somos mais amigos do mundo do que amigos de Deus. Estamos mais amigos do mundo, das notícias. Se fôssemos amigos do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele já nos preparou. Olha, no mundo tereis aflições. Nos últimos dias acontecerão isto. Tudo que nós estamos vendo. Mateus 24. Já nos preparou. Olha, vai acontecer isso, vai acontecer desta forma. Se preparem. É o final? Não, é o princípio. Intimidade com a palavra, intimidade com Deus. O amigo, ele recebe revelação. João capítulo 20, versículo 17. João 20, 17, diz assim: disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para os meus irmãos, e dize-lhes que eu subo para o meu Pai, e vosso Pai, meu Deus, e vosso Deus. Ele nos chama agora para sermos filhos de Deus, irmãos. Agora nos eleva a irmãos. Ele primogênito e nós adotados pelo Pai. Ele nos chama agora de irmãos. Não vos chamo mais de servo, de amigo, mas de irmãos. Desfrutar do mesmo Pai. Olha o que Jesus fala naquela conversa com aqueles que o estavam interrogando. Ele diz: vós sois filhos da mentira. Vocês são filhos do diabo, porque desde o princípio ele é mentiroso, e vocês são mentirosos, e por isso são filhos do diabo. Mas agora ele nos chama filhos da verdade. Ele nos eleva agora a uma posição de irmãos. Irmãos por adoção, participantes do reino. Jesus veio nos livrar da escravidão, do pecado. Nos tirou da escravidão, nos tornamos seus servos, nos elevou à posição de amigos
Ele agora nos chamou de irmãos, coparticipantes do seu reino. Somos agora participantes, coparticipantes do reino de Deus. Abra a tua Bíblia em Romanos capítulo 8, versículo 24 em diante, diz assim: porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como também esperará? Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. Nos levou ao Pai, resgatando-nos das trevas e nos levando à sua luz. No versículo de número 14, ele diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? Todos aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus. E no versículo 16 diz: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O Espírito Santo agora, ele testifica que nós somos filhos de Deus. Então o Senhor, ele nos eleva à posição de filhos. E como filhos, Jesus dá uma palavra dizendo: se o pai natural, um filho lhe pede algo, lhe pede um pão, ele não vai lhe dar uma pedra. Quanto mais o nosso Pai espiritual, tudo aquilo que você pedir, Ele vos dará. Tudo. Nós temos intimidade com Deus aqui. Eu gosto muito de falar que um presidente, para nós falarmos com o presidente, precisa hora marcada, precisamos marcar audiência. Mas o filho do presidente, ele chega a qualquer hora e entra no gabinete do presidente e fala com o presidente. Ele não precisa marcar a hora, porque ele é filho. Sabe, muitas vezes nós pensamos que precisamos marcar a hora para falar com Deus. Precisamos de alguém muito especial para falar por nós com Deus. Quem precisa disso é porque ainda não atingiu todos os níveis, todas as fases que o Senhor resgatou na cruz do Calvário. O Espírito de Deus, ele nos revela, ele testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Você pode adentrar a sala do trono. Em Hebreus diz assim: entre com ousadia. Entre com ousadia. Quando vamos falar com Deus, sabe, muitas vezes as pessoas fazem uma voz: oh, maravilhoso, eterno Deus. Ninguém fala com o Pai desse jeito. Quem fala, chega para o Pai e diz: oh, meu maravilhoso Pai, soberano Pai. Ninguém fala. Fala assim com Deus? Não, nós vamos conversar. Nós somos, através do nosso Senhor Jesus Cristo, filhos de Deus. Você abre o teu coração. Você fala. Você se tornou amigo, amiga de Deus. Abre o teu coração. A nossa oração não pode ser uma oração religiosa. Hoje pela manhã pregava que 2 pessoas, elas não ficam prisioneiras de impérios tiranos. Quais são? A que sabe orar, Daniel. Daniel, na Babilônia, ele viu que para não ser moldado por aquele povo tirano, ele orava 3 vezes ao dia. Ele orava, voltado para Jerusalém, pedia perdão pelos seus antepassados e perdão pelo seu pecado. Quem ora não fica preso. E tem um outro que também não fica preso. Quem aprendeu a semear, José. São dois personagens bíblicos que nos revela como não ficar preso ao sistema que está aí. Existe um sistema opressor e nós não podemos ficar presos a esse sistema. Quem vai sair desse sistema? O que aprende a orar
e o que aprende a semear. É um tempo de andar com Deus. Pai, como nós devemos fazer? Por onde vamos andar? E o Espírito do Pai que está em nós, o Espírito de Deus que está em nós, ele afirma: você é filho. Entre. E entre com ousadia. Se está passando um problema, está passando uma necessidade, entre com ousadia. Fale com o Pai. Não se intimide. Não ache que precisa de algo sobrenatural, de alguém com algo sobrenatural. Somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Fale com Deus. É uma noite de vencer etapas. Você está sendo liberto, nós estamos sendo libertos, somos libertos do pecado, nos tornamos servos do nosso Senhor Jesus Cristo, estamos para agradá-lo, chegamos na posição de amigo, nada é mais segredo para nós, nada é mais segredo. Ele revela, ele fala, ele conversa, toda conversa que ele tem com o Pai, ele fala conosco. Mas agora nós adentramos a fase de sermos filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós somos seus representantes aqui na terra. Estamos aqui como embaixadores do reino de Deus. E com ousadia, precisamos adentrar e orar. Com ousadia, precisamos repreender espíritos malignos que vêm vindo sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Ainda hoje de manhã falava sobre a casa dos hebreus, quando foi necessário passar o sangue nos umbrais da porta. E ali falei sobre os 2 portais. Dentro da casa estava o povo escolhido. Do lado de fora, o povo egípcio, que seria destruído, todo primogênito seria destruído. Haveria muito choro, muita dor no Egito. Foi uma noite de choro no Egito. Até o próprio faraó perde o seu primogênito. Mas dentro da casa do povo de Deus, havia paz. Mas há uma palavra que Deus dá para eles, e nós temos que aprender: não saia da sua casa. Havia um portal, não abra a porta da sua casa. Estamos vivendo dias de curiosidade. Dias de curiosidade. Muitos pecados dos nossos dias são pecados de curiosidade. Estamos adentrando a uma fase de entrar em pecados de curiosidade. E pela curiosidade, se morre. Espiritualmente, há muitos mortos. E Deus dá uma palavra: não saia da sua casa. Para sair da casa, seria necessário atravessar um portal. O Egito era uma área geográfica. Mas dentro daquela área geográfica, havia 2 situações: de um povo salvo, liberto e protegido, e um povo que estava perdendo os seus primogênitos. Quem somos nós? A igreja dos primogênitos em Cristo. Se o povo que sai da sua casa, se o povo hebreu saísse da sua casa por curiosidade para ver o que estava acontecendo no Egito, seria morto. E Deus dá uma palavra: eu passarei, olharei os umbrais da porta, e na porta que tiver a marca do sangue do Cordeiro, eu entrarei e não deixarei o devorador entrar. Deus entra no portal da nossa casa e diz: aqui eu guardo. Aqui ninguém põe a mão. Não tenha medo do que acontece no mundo. Tenho dado uma palavra para a igreja. Então,
conhecereis a diferença de quem serve e de quem não serve. Esses são um tempo de separação. É um tempo que haverá muito choro, mas nós adentramos ao ano de maravilhas. 2022 é um ano profético, ano de maravilhas. Quem crê e viver a palavra vai ter um ano de maravilhas. Quando Josué adentra a terra prometida, para aqueles que habitavam na terra, era um tempo de choro, de perder os seus bens, perder as suas casas, mas o povo que estava adentrando, era um tempo de restauração. Deus estava ali, dando ao povo um ano de maravilha. Santificai-vos, porque amanhã Deus fará maravilhas no meio de vós. O Senhor vai mudar situações. O Senhor entra. Não tenha medo de nada. Somos filhos, filhas de Deus. Adentra ao trono da graça com fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu sempre olho para as orações de Jesus. Jesus, quando faz uma oração, ele diz: Pai, eu te agradeço, porque sempre me ouves. Jesus já tinha recebido? Não. Lázaro já tinha ressuscitado? Não. Mas ele já agradece. Como um cristão deve ser? Já agradecendo, porque Deus vai fazer. Deus vai dar. Quantos creem nessa palavra? Se coloque de pé, vamos orar, apresente ao Senhor, adentre ao trono da graça com ousadia. O Senhor nesta noite está mudando situações, o Senhor está tirando você de fases que você não entendia, está te levando a uma fase agora, Ele está dizendo: olha, anda comigo, seja meu amigo. Filho, senta aqui, vamos conversar. Qual é o teu problema, filho? Qual é a tua necessidade, minha filha? Fala comigo. O Pai está aqui. O Pai está aqui para te ajudar. O Pai está aqui para te abençoar. Que alegria que o Pai tem em poder ajudar os seus filhos. Quem é pai sabe disso. Ah, se eu tivesse, queria ajudar minha filha. Se eu pudesse, eu queria ajudar meu filho. Mas Ele tem e Ele quer colocar nas tuas mãos. Entre com ousadia, sem medo, chamando de papai, pedindo, clamando: Senhor meu Pai, Senhor, estamos diante de Ti nesta noite, Pai. Senhor, sabemos, Senhor, que éramos pecadores, estávamos escravos do pecado, e pela Tua misericórdia, pela Tua graça, o Senhor nos resgatou e nos levou ao nível de sermos seus servos. Mas o Senhor se agradou de nos levar à posição de amigos, de andarmos juntos. Senhor, mas a tua morte na cruz nos dá a posição de filhos, adoção. Somos agora filhos de Deus, através do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso irmão primogênito. Ele foi criado para esta função, Ele foi antes da fundação, Ele é primogênito antes de todas as coisas, por Ele e para Ele. Por Ele e para Ele foram feitas todas as coisas. E Ele deu a sua vida por nós. Ele te resgatou. Ele te escolheu. Ele te chamou. Ele te separou. Você é precioso. Você é preciosa para o nosso Senhor Jesus Cristo. Receba nesta noite a cura. Receba nesta noite a libertação. Receba nesta noite a bênção da prosperidade sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre todos os seus negócios. Senhor, que o inimigo que adentrou contra nossas casas, contra nossas famílias, nós repreendemos agora em teu nome. Saia, tire as suas mãos malignas daquilo que é do
do povo de Deus. É o que nós te pedimos e já agradecemos, porque sabemos que o Senhor opera milagres nesse lugar. Receba as bênçãos do Senhor. O Senhor te guarda e o Senhor te liberta. Amém.